Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Entre Nós. Entre quem? Entre Paula Tanui, Viviane Reis, Eliana Andrade. Nós fazemos parte do Terapia em Rede, um espaço que une o diálogo, a escuta, a interação, o acolhimento e a conexão entre psicólogos e psicólogas. O intuito dessa série é justamente trazer os psicólogos mais perto, para poder conversar sobre coisas que nos atravessam. Então, para hoje, decidimos trazer a sobrecarga emocional que existe no fazer da psicologia. Claro que esse tema traz muitos ganchos, né? A autocobrança, recarga sobre o psicólogo no sentido de se exigir, entre muitos outros pontos. Então, para hoje, vamos tentar pegar um pequeno recorte sobre o tema através do conhecimento e da prática dessas psis. Vamos nessa? Essa sobrecarga muitas vezes traz esse lugar, né? Esse campo de ter que aceitar a tudo e a todos. Mas realmente precisamos? O que fica para mim é muito da nossa exigência com nós mesmos. Esse lugar de simplesmente achar que precisa atender a todo mundo, que precisa se exigir demais, até mesmo no sentido de ultrapassar os nossos limites. Então, esse acolhimento, ele muitas vezes nos faz nos desacolher, sabe? Então, a necessidade pelo financeiro, a necessidade por uma questão de um ego, a necessidade por tentar até mesmo nos conhecer. Até nesse caminhar, a gente muitas vezes se deixa de lado para poder ser o cuidador, né? A gente entra nesse lugar de uma escuta que nos exige demais, num gerenciamento que também nos exige, e tudo isso acaba pesando. E quando a gente faz uma clínica, quando a gente atua na clínica, essa clínica, ela vai justamente no campo de uma solidão. Onde é que está aquele parceiro, aquela parceira que está ali do lado para a gente bater um papo sobre aquilo, para ter uma conversa sobre os assuntos, né? Então, muitas vezes o psicólogo ele fica de lado nessa própria escuta, nesse trocar. Por isso a importância do tripé, né? Justamente para ter um espaço tanto de terapia, tanto um lugar para falar sobre os nossos casos clínicos, a gente precisa ser ouvido. Então, se eu puder deixar aqui para vocês um ponto em específico, é se escutem, é se entendam, se acolham. Por favor, deixem de lado um pouco o lugar da internet que te exige entrar em um espaço específico. Entenda que espaço você quer fazer parte, mas principalmente se acolha. Atender, né, na clínica exige uma entrega profunda, né? Eu sempre falo, corpo, mente e alma. E exige muito de nós. Então, na maioria das vezes, nós somos as nossas maiores críticas, né? Nós queremos acertar sempre, nós queremos ser boas o suficientes. E o que é ser boa o suficiente? Já pensou nisso? Porque eu venho pensando também nisso. Essa busca, né, incessante de ser boa o suficiente pode nos confundir, né? Até com que é empatia dentro da clínica e talvez o que é o excesso também desse envolvimento emocional com o paciente. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito olhar para si, para que a gente tenha uma empatia saudável, porque a empatia saudável, ela exige limite. Qual é o limite que eu estou dando nesse lugar? E quanto mais a gente tem dificuldade de reconhecer esse limite de empatia que Vivi falou, mais a gente tem dificuldade de se olhar e parar e falar, peraí, será que eu não estou precisando de ajuda? Eu costumo dizer que pedir ajuda e se colocar no lugar de perceber exige tempo, exige dedicação, exige pausas. E se a gente estiver completamente sobrecarregado, seja fisicamente, emocionalmente, a gente não vai conseguir dar conta disso. Então, exige tempo, exige dedicação, exige presença para além do outro, de parar e falar assim, deixa eu entender o que está acontecendo comigo hoje aqui. A gente pouco faz isso, a gente é atropelado. Vai, atende, termina, dorme, acorda. E, gente, como é que estão as nossas questões? E as pessoas que estão ao nosso redor? Às vezes tem muita gente que está ali para nos ajudar e a gente não percebe. Tem gente que está ali pedindo, me ajude, e a gente não se abre. A gente está só focado em não falhar, ter que atender todo mundo. Não posso atrasar, não posso faltar. E aí a gente acaba entrando
num buraco, às vezes, sem saída. Sendo que tem várias pessoas para nos dar as mãos. Clínica, ela não precisa ser solitária. Há caminhos possíveis para a gente poder fazer essa entrega, né? Entregar ao outro o nosso ser profissional, mas que não nos consuma. Então, há caminhos. E as estratégias hoje que eu utilizo tá em grupos, né? Tá em grupos de mulheres, né? O próprio Terapia em Rede que a gente está construindo aqui, ele vai ser um caminho que a gente está construindo para ouvir outras pessoas, para a gente poder conectar, acolher, né? Não se sentir só mesmo. Tem supervisões, terapias, né? Que a gente já falou do tripé, inclusive. Mas, assim, se conectar com outras pessoas. A clínica não precisa ser solitária. Você que está assistindo a gente, qual é o tipo de ajuda que você precisa? Olhe para pensar, olhe para a sua vida, para a sua rotina, para os seus atendimentos, para a sua realidade. Qual tipo de ajuda que você precisa? E quem são essas pessoas que podem te ajudar? Você gostou desse vídeo? Faz sentido para você? Então, comenta aqui, curte e compartilha para que mais psis possam fazer parte desse nosso Terapia em Rede. Vamos lá?